Olá, amado irmão e irmã, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje, dia 5 de fevereiro, sexta-feira, já vos desejo um bom início de fim de semana. Hoje nós iremos meditar o Evangelho de São Marcos, que se encontra no capítulo 6, dos versículos 14 a 29. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é algum dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não é te permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado com o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me tragas agora num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados e imediatamente o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje celebramos a primeira sexta-feira do mês. Devotivamente nós oferecemos toda esta celebração ao Sagrado Coração de Jesus, que a cada dia, como nos diz a própria ejaculatória: vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados com o peso dos vossos pecados, que eu vos aliviarei e vos darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Hoje ouvimos o Evangelho de João Batista, pelo qual a sua morte, dada por Herodes através da decapitação, ou seja, cortou a cabeça de João Batista, porque João não era um homem que falava demais. João é um homem que pregava a verdade, era justo, e ali viu algo errado: o próprio Herodes se envolver com sua cunhada, que era casada com seu irmão chamado Filipe, Herodíades. Herodíades não gostava de João porque sabia que João sabia o que ela fazia com Herodes e planejava matá-lo, mas não sabia como. Chegou o tempo oportuno, que era o aniversário de Herodes, pois ele chamou, fez uma grande festa. Só que ele também gostava da filha de Herodíades e sempre queria que ela dançasse para ele. E o grande presente que Herodíades deu a Herodes foi mandar a sua filha dançar para ele. E quando ele se embelezou com a dança da filha de Herodíades, ela própria viu que deveria pedir. O que me pedires te darei, se possível até a metade do meu reino. Então a menina perguntou a Herodíades: o que vou pedir? Peça a cabeça de João Batista. E assim foi feito. Herodes ficou triste porque também gostava de João. Muitas vezes não entendia o que João falava, mas gostava dele. Então mandou cortar a cabeça de João e trouxe para ele num prato. João era um homem que testemunhava a fé, por isso que foi
naquele sentido maior, foi morto como um mártir, derramando o seu sangue. É interessante, amados irmãos e irmãs, que Herodes é o claro exemplo de quem se deixou dominar completamente pelo espírito da cobiça, do assassinato, e esqueceu muitas vezes a grandeza do amor de Deus. Toda a imoralidade que gera a morte do profeta é verdadeira. Cada pessoa de fé deve se afastar pressurosamente sob pena de não participar dos bens que Deus abundantemente nos concede em seu Filho Jesus, que é o mesmo de ontem, hoje e por toda a eternidade. Jesus aqui não era o que eles pensavam que Jesus fosse: Elias, João Batista ou alguns dos profetas. Mas muitos já estavam ouvindo falar quem era Jesus, porque João já anunciava em dizer: convertei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus já está próximo. Ele é o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo. Que é exemplo de São João. Tenhamos força, coragem e perseverança para não se calar mediante das injustiças que o mundo nos oferece. Que Deus seja sempre a nossa força e que nos dê sempre a resposta para estes obstáculos que nós possamos passar em nossa vida. Amado irmão e irmã, neste início de fim de semana, nos encontraremos logo logo, às 18 horas, com a adoração e a Santa Missa votiva ao coração de Jesus. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.